Shalom, shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para mais um devocional e hoje capítulos 9 ao 13 de Jeremias e os Salmos 13 e 14. Nosso tema é a dureza do nosso coração e os Baalins. Nosso texto base está em Jeremias 9, do 12 ao 14, que diz: Quem é um homem sábio que entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor? Homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como o deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Respondeu o Senhor: porque deixaram a minha lei, pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nelas. Antes andaram na dureza do seu coração e seguiram os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Amém, queridos. Glória a Deus. Quero comentar um pouco aqui, queridos, no nosso devocional, é o dilema da existência. É os nossos dilemas com relação a servir a Deus, amar a Deus. O pecado causou um dano tão grande no ser humano que a vida do ser humano, de modo geral, ela reflete um ser humano que sempre está fugindo, né? A vida do homem sempre reflete alguém que está fugindo de Deus. Porque o pecado, ele causa separação, né? Então o homem, tudo que ele faz, ele corrobora para ele se afastar de Deus. Por exemplo, se ele tem um bem material, ele tende a se afastar de Deus. Se ele ganha muito dinheiro, ele tende a se afastar de Deus. Não que isso é uma regra, vou já explicar para você. O homem natural, quero dizer, de modo geral. Então, por exemplo, se ele tem algumas conquistas, dá-se a entender que é como se ele mesmo conquistasse pelo seu próprio braço, pela sua própria força, né? Então, assim, o contexto aqui de Jeremias nos faz refletir muito sobre isso. O ser humano que ele vive, conquista, mas ele está terrivelmente perdido, né, e longe do propósito e da vontade do Senhor. E aqui tem uma situação interessante, que é porque o texto está tratando daqueles que são para, de fato, conhecerem a Deus ou terem conhecimento de Deus. Aqui está se referindo a um povo, caso o povo de Israel, que tinha aliança com Deus. Mas era só por nome, né? As suas atitudes, seus atos estavam, na verdade, mostrando que eles nunca verdadeiramente se entregaram a Deus. Existem outras passagens aqui em Jeremias que diz que Deus, ele prova, né, o coração. Ele vê o mais íntimo, né, do coração do homem, né? Fala, inclusive, aqui também tem, aqui no versículo 20, né, do capítulo 11, ele fala: mas, ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que prova o mais íntimo do coração. Veja a sua vingança sobre eles, pois já te revelei a minha causa. Então, assim, é uma luta, né, muito grande contra o nosso interior também. Esse capítulo 9 que nós estamos usando como base aqui, no final das contas, Deus vai mostrar que a verdadeira sabedoria, ela está em reconhecer que tudo que nós temos provém do Senhor, né? É o Senhor que abre portas, é o Senhor que nos abençoa. Fala muito também dos ídolos que o povo estava preso, como aqui os Baalins, e no fundo o ser humano é só um disfarce para ele não se entregar ao verdadeiro Deus. Na verdade, a nossa vida também, ela está permeada muitas vezes por Baalins. O que são os Baalins? Vem de Baal, né? Que significa Senhor, né? Baal quer dizer Senhor. Por que Senhor? Não sei se você está entendendo a revelação. Porque o pecado é um senhor, né? Os ídolos são senhores, né? E o homem não pode servir a dois senhores, né? Ele vai servir a Deus ou ele vai servir a outra coisa. Então, os Baalins que hoje estão na nossa vida é tudo aquilo que a gente tem como Senhor na nossa vida e a gente não percebe. Como, por exemplo, a amargura pode ser um senhor, o vitimismo pode ser um senhor. São ídolos da nossa emoção. A vaidade excessiva, né? O homem se enche de argumentos, por exemplo, para não ceder e fazer aquilo que Deus nos objetiva a fazer. Então, esses são os Baalins, né? Os Baalins pode ser um celular, pode ser um computador, pode ser um tablet, pode ser uma rede social. Pessoa que ela não consegue se libertar de uma rede social, pode ser um Netflix, pode ser um ódio de alguém, são os ídolos emocionais, ídolos sociais, né? Tem pessoas que idolatram figuras. A pessoa não dá o devido valor a quem deve ser dado valor, né? A pessoa idolatra suas vaidades. Então, o ser humano, ele está preso nisso, né? A pessoa não consegue florescer aonde foi plantada, por exemplo. A pessoa não tenta fazer o que tem que ser feito, por mais difícil que seja. Então, aquilo que tem que ser feito e tá difícil, isso aí é um sinal que deve ser feito. Por exemplo, tem coisas que a gente sabe que tem que fazer, mas a gente não consegue fazer. A gente resiste, talvez por medo, por preocupação, né, do que a situação pode gerar. Mas a bem da verdade é que quando eu sei que tem algo que precisa ser feito, eu preciso, né, executar, mas eu não consigo, esse é um sinal que eu preciso lutar para que o que é certo prevaleça.
claro que também, à luz da palavra de Deus, evidentemente, não apenas no meu achismo, mas naquilo que a palavra de Deus deixa extremamente clara, como, por exemplo, o perdão, o conserto, né, a restauração. Né? Eu creio que uma das coisas que dificulta o homem também, tá tudo interligado, queridos, tá tudo interligado que eu estou falando aqui, desde Gênesis, está interligado até aqui Jeremias que nós estamos lendo. Não devemos esquecer que quando o homem pecou, uma das grandes coisas que entrou no coração do homem foi o medo. Todo ser humano ele tem medo, até aqueles que dizem que não tem medo, mas tem um certo medo. O ser humano sempre tem medo de algo, mas existe um medo que permeia o ser humano, que é o medo de se voltar para Deus, é o medo de encarar a Deus, né, no sentido de se prostrar, de se entregar. Sabendo disso, Jesus revela a Paulo, né, lá em Romanos, reconciliados, pois com Deus, temos paz com Ele, né, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então, uma das coisas que nos ajuda muito nesse processo, né, da dureza, por exemplo, do nosso coração e não seguir os balins, que são os ídolos, os senhores que nos aprisionam, é de fato receber paz da parte de Deus. É interessante pensar também que a palavra dureza de coração, ela dá a ideia de alguém que é teimoso. Na verdade, o ser humano ele é teimoso. Tem aqueles que são o nível básico, o nível médio e o nível avançado de teimosia. Mas todos nós somos teimosos. Alguns declaradamente teimosos, outros não. E teimosia aqui não tem muito a ver com questionar, não. Às vezes a gente precisa questionar. Só que tem coisas que já estão tão claras que não precisa mais nem questionar, é simplesmente ir lá e fazer. É essa perspectiva que ele fala da dureza de coração. Não é simplesmente o teimoso no sentido de que às vezes a gente quer entender uma coisa antes de fazer. Isso aí nem seria tão teimosia, né? O que é a dureza de coração? É você ver o mundo tá desmoronando ao seu redor, você sabe que você foi afetado por algo que talvez você fez ou que acabamos cometendo, mas mesmo assim eu me recuso a me dobrar diante de Deus e fazer o que Ele me pede. Isso aqui que eu entendo que seria a melhor explicação sobre dureza de coração. A pessoa tá vendo, Deus já mostrou, já deu sinais, Deus já usou pessoas, a pessoa tá até colhendo consequências, mas ainda teima, né, que é a teimosia em reluta em reconhecer Deus e fazer o que é certo. E aí, se a gente não faz isso, a gente acaba estando preso aos balins, que são os senhores que governam muitas vezes o nosso coração. Então, eu quero deixar essa palavra para nossa meditação. É só um comentário, para a gente meditar um pouquinho sobre o que Jeremias está tentando nos trazer aqui. A dureza do nosso coração e os balins. Que tenhamos muito cuidado, né, com a dureza do nosso coração, com os balins que estão nos rondando. Deus nos ajude a sermos pessoas quebrantadas, que o mais íntimo do nosso coração possa glorificar o Senhor. Que nós devemos, né, amar o Senhor sobre todas as coisas. E coisas terríveis estavam sendo anunciadas que iriam acontecer a Israel. Um clima de muita apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. Nós temos dois tipos de apostasias, né? Tem aquela direta e indireta. A direta é aquela que a pessoa claramente já afirma que está afastada mesmo. E a indireta é aquela que a pessoa nem percebe, né? Que já está fora da presença, esfriou mesmo. Então que o Senhor hoje possa nos ajudar. Temos um coração que agrada a Ele, um coração que se volta para Ele. A dureza do nosso coração possa ser repreendida, né, no nome de Jesus. Possamos nos corrigir com quem precisa ser corrigido, com quem nós precisamos nos corrigir. Possamos acreditar mais em Deus, clamar mais a Deus, pedir o sobrenatural de Deus, porque Ele está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Amém, queridos? Que Deus abençoe em nome de Jesus.